Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. Lembrando que quem escreve as sextas-feiras é o irmão Fabrício Freitas. Ele é diretor executivo de Missões Nacionais e ele escreve lá do Distrito Federal de Brasília. Então, o irmão Fabrício Freitas é pastor. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações, 365 meditações, uma para cada dia do ano. E são textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, foi o irmão Fabrício Freitas, não fui eu quem escrevi. Por isso, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero aproveitar também que hoje é a nossa sexta-feira com Cristo, né? Que você possa compartilhar com muitos amigos, para que cada um deles possam ver como é importante, né, a liberdade da confissão, de confessarmos os nossos pecados. E a gente só vai saber disso lendo a palavra e ouvindo aquilo que Jesus tem para dizer. Então, meu irmão, além de compartilhar, se você ainda não se cadastrou aí no nosso canal, você não se inscreveu, faça isso, por favor, tá bom? Assim o nosso canal vai tomando relevância e a palavra de Deus, que nunca volta vazia, vai sendo enviada para muitas pessoas. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque hoje é sexta-feira com Cristo e cremos que muitos corações serão alcançados, muitas pessoas vão ouvir essa mensagem e vão saber como é bom a gente poder contar para o Senhor quando a gente faz coisas erradas. Senhor, obrigada, abençoa-nos, cuida de nós, que nós possamos realmente compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos ler 1 João, leremos o primeiro capítulo, os versículos de 8 a 10. Bem curtinho, né? Mas qual que é a mensagem desse texto que a gente vai ler? É que a verdadeira liberdade espiritual nasce da confissão sincera. Reconhecer nossos pecados diante de Deus abre espaço de perdão e abre espaço para uma vida purificada pela graça. Esses versículos vão mostrar pra gente que negar o pecado só vai nos aprisionar na mentira, mas confessá-lo vai nos libertar para viver em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Então é uma mensagem sobre a liberdade da confissão, reconhecimento da realidade humana, que todo mundo pecou, não tem ninguém que não tenha pecado. E quando a gente nega isso, está vivendo de ilusão. A gente tem que confessar, e isso é um ato libertador. Quando a gente fala para Deus que a gente estava errado, nossa, isso é libertador. Então, ao confessarmos, a gente deixa de carregar aquele peso da culpa e a gente vai abrir espaço para a ação transformadora de Deus. E, obviamente, temos perdão garantido pela fidelidade divina. Deus não só perdoa a gente, mas também purifica e nos restaura nossa comunhão com Ele. Isso é incrível. E aí nós temos liberdade interior. A confissão nos liberta da escravidão, da mentira, da culpa e vai permitir o quê? Uma vida autêntica e uma vida transparente diante de Deus e das outras pessoas. E qual é a aplicação prática disso? Vida comunitária, relacionamento com Deus e transformação pessoal. Bom, vida comunitária. A confissão vai nos ajudar a viver em verdade e humildade dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro de todos os ambientes que nós vivemos. Relacionamento com Deus. A liberdade não vem da perfeição, mas da confiança na misericórdia divina. Transformação pessoal. A prática da confissão nos conduz a uma vida muito mais leve, sem máscaras, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Moral da história. Qual que é a reflexão que nós temos que ter? A liberdade da confissão não é apenas admitir os erros, mas aceitar que a gente é dependente da graça de Jesus Cristo. Esse ato, confessar, nos conduz
a uma vida de paz, porque sabemos que o perdão é certo e que Deus nos purifica de toda injustiça. Amém? Então vamos ler, irmãos, 1 João 1, de 8 a 10. E diz assim, ó: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Amém? Bom, então, o irmão Fabrício Freitas escolheu o versículo, o último versículo aqui, que é o 9, e diz o seguinte, e diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, a culpa não confessada, ela vai acabar pesando no coração da gente como uma âncora, nos afundando, nos arrastando e vai levando a nossa alma para baixo. Aí a gente tem que esconder, tenta dar desculpa, justificar, fingir que não viu, tchurururu. Mas a gente sabe que o nosso pecado está lá e ele está nos afastando da paz, ele está nos afastando da comunhão com Deus e ele está realmente nos afundando e está nos afastando até da gente mesmo. Mas Deus dá uma saída para a gente. Então, o irmão João, ele fala o que nesse texto? Ele chama a gente para confessar, para falar o que está acontecendo. Isso é, reconhecer a nossa condição e confiar no caráter de Deus. Não é fraqueza isso, de jeito nenhum. É coragem, é preciso ter coragem para confessar os nossos pecados. E Deus, ele não só, ele perdoa os nossos pecados, mas ele nos limpa e nos aproxima dele. A gente pode chegar a Deus com confiança, certo de que Deus vai nos acolher como Pai, um Pai que nos ama. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você olha para você mesmo e você pensa, tem algo que eu preciso entregar a Deus, eu preciso fazer a minha confissão, eu preciso dizer para Ele o que está pesando no meu coração. Se você tem isso com você, olha só, não deixa passar essa oportunidade. Hoje, o convite é bem simples. Confessa. Fala para Deus. Não precisa falar com frases rebuscadas, não precisa falar com orações decoradas, não precisa... Simplesmente fala para Deus, Senhor, olha, eu tenho esse pecado, eu tenho agido errado, eu não tenho feito a coisa certa, me ajuda, Senhor, me perdoa, me faz melhor. Então, quando você faz isso, você não faz isso para que Deus te condene, mas para que Ele te liberte. Isso é maravilhoso, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir, Ele quer ouvir do seu coração, porque é pela confissão que a cura vai começar. Você percebe isso? Então, se você é desses que reconheceu que precisa o perdão de Deus, que precisa confessar os pecados, ora comigo agora, faça comigo essa oração, tá bom? E ela diz assim, ó: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que tenho falhado. Confesso os meus pecados diante do Senhor. Perdoe-me, purifica-me e renova a minha vida. Eu recebo o seu perdão e o aceito como meu Senhor e Salvador. Amém. Bem, o nosso manancial termina assim, ó: confissão gera vida. Não tenha medo de se achegar a Deus. Ele espera você. Amém? Bom, irmãos, a mensagem de hoje foi bem legal, né? É muito bom saber que o Senhor tem misericórdia de nós e não nos julga, mas nos abraça. Então, eu vou terminar agora, deixando aqui, ó, meu abraço de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que a liberdade na confissão, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? E agora eu vou terminar com a frase que nós escolhemos para esse ano, que foi dita pelo reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte:
Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.